Já perdi as contas de quantas reuniões eu tive no dia e quantas delas eram de caráter urgente, né? Ou o famoso é pra agora, hein? Você tem que fazer. Eu acho completamente bizarro essa cultura que se instalou de que tudo tem que ser rápido como nunca antes. Rápido ao ponto de que você poucas vezes tem tempo para pensar no que vai ser executado. Simplesmente execute, faça, neste momento, vamos, rápido, vamos, vamos, vamos. Tem pessoas esperando, vamos, vamos, você precisa fazer. Pressão atrás de pressão. E esse é o tema do vídeo de hoje. A gente vai falar sobre a rapidez do mundo atual. Se eu for analisar o local onde eu vivo atualmente e fazer um comparativo muito rápido sobre como está o mundo corporativo e essa pressa generalizada que vivemos, eu nem preciso de muitos argumentos para ver que realmente as coisas estão mais rápidas. Eu moro hoje, no que chamo no meu trabalho de interior e trabalho em uma grande empresa com escritórios em vários locais do mundo e por lá comumente eu vejo pessoas falando sobre como os dias estão passando mais rápido, ou o ano está voando, e que quando eles se dão conta, estamos no fim de mais um ano. E olha, para ser sincero, eu não vejo essa rapidez toda. E se você vê e sente essa velocidade toda do tempo passando, eu tenho uma péssima notícia para você, cara. Pois o problema não tá no tempo, tá em você. O que acontece basicamente é que quando uma pessoa mora no interior, ela não convive e nem está acostumada com a pressa da cidade grande. Normalmente, quem mora no interior tem muito mais paciência e tranquilidade, uma vez que eles dependem do tempo para que as coisas aconteçam. Por exemplo, o plantio e a colheita. Algo que plantamos hoje, inevitavelmente vai demorar um certo tempo, para crescer. E não há nada que possamos fazer para acelerar o crescimento de um fruto de maneira urgente. Ou para agora, como as pessoas costumam pedir, As coisas acontecem no tempo que elas devem acontecer. Portanto, o tempo aqui tende a ser mais, como posso dizer, talvez respeitado. De modo que a gente enxerga o tempo passando mais lentamente, ou melhor, da maneira como ele deve passar. Principalmente porque no interior damos uma maior atenção justamente para as pequenas coisas, como o sol, a chuva, o vento, passarinho cantando, uma rede na varanda, uma árvore cheia de frutas e por aí vai. As coisas são mais manuais, elas levam muito mais tempo para serem feitas. Entende o que eu quero dizer? Respeitamos o tempo da maneira que ele é, da maneira que ele exerce sobre as nossas vidas, ou seja, da maneira natural e como de fato deveriam ser as coisas. O que de fato não acontece na cidade grande. Nada é respeitado e as pessoas entram no que eu chamo de looping, onde basicamente só prestam atenção nas coisas que são importantes para elas. Então elas passam a deixar de observar todo o restante das coisas, das pequenas coisas. Se você mora na cidade grande, ou próximo a cidades grandes, grandes centros comerciais e por aí vai, tente se lembrar, qual foi a última vez que você foi a um restaurante e verdadeiramente, tá pessoal, verdadeiramente, sentiu o sabor de uma comida e conseguiu sentir pelo paladar quais temperos haviam ali naquela comida? Ou qual foi a última vez que você jogou lixo na rua e nem percebeu? Apenas para e reflita. Tira alguns segundos, pausa esse vídeo e tira alguns segundos para você refletir sobre isso, Mas eu acredito que tudo isso seja decorrente da internet. De maneira geral, a internet nos deixou mais acostumados com a facilidade e rapidez de basicamente tudo. E é só refletir. Na sua adolescência ou infância, quantas vezes você usou cartolina? Várias canetas diferentes, colagens e recortes de revistas para fazer seu trabalho. Agora, se você for analisar a nova geração, quantas vezes você viu algum deles usando o mesmo recurso? Cara, é completamente bizarro. Hoje é tudo pela internet. Eles poucos se preocupam quanto tempo demorariam para fazer um trabalho. Porque eles sabem que tem inteligência artificial para revisar o trabalho, podem melhorar o trabalho deles inclusive. E aí qualquer Ctrl+C, Ctrl+V vai ficar fácil de finalizar um trabalho. Além disso, a internet nos tirou, uma preocupação iminente de atrasos. Não sou contra a internet, justamente o contrário. Até porque, se eu fosse contra, não criaria um canal no YouTube, passaria horas falando sobre assuntos que eu gosto, jogando os meus jogos, no meu computador e etc. É justamente procurar ter um ponto de equilíbrio, desacelerar quando for necessário e se manter em ordem. Excesso de informação, de rapidez, etc., nos deixa inevitavelmente ansiosos.
Quando a nossa internet cai ou quando ficamos sem luz, ficamos ansiosos, mesmo sabendo que será por poucos minutos e às vezes até por poucas horas. Isso já nos causa uma estranha sensação de ansiedade. Não sei se você já parou para perceber, mas isso é verdade. A gente, por coisas simples, a gente fica ansioso. E aí chega um ponto que eu estou falando. Se estamos desse jeito, é sinal que a internet já nos afetou em muito as nossas vidas, né? Se você for comparar uma pessoa do interior, de fato não tem essas preocupações, né? Muitos desses fatores que citei acima colaboram, né, muito para que a nova geração já venha para a vida com maiores índices de ansiedade. Nós que somos um pouco mais velhos já somos um pouco mais ansiosos do que a maioria das pessoas que tinha a mesma idade em outra geração. Então, por exemplo, nossos pais, nós somos muito mais ansiosos que os nossos pais. Então, por exemplo, é muito comum na infância ser palco somente para brincadeiras e risadas, jogar bola, correr na rua, soltar pipa. Então a ansiedade naquela época não existia, a gente basicamente nem imaginava que isso aconteceria. Hoje em dia, a criançada mal faz isso e só fica na tela do celular, vendo a rede vizinha, vocês sabem qual que é, scrollando infinitamente vídeos enquanto derrete o cérebro deles. Isso só aumenta os níveis de TDAH, ansiedade, depressão e mais do que isso, afeta diretamente o comportamento da criança, que é moldado com base no influenciador que ela segue. Então, vai depender muito do conteúdo que ela consome, quanto tempo ela consome aquele conteúdo, né? E isso causa uma ansiedade generalizada. Um garoto de 15 anos, se comparado com o ritmo de vida do Felipe Neto, ele vai ficar maluco, entendeu? E ele vai entender aquilo como somente a única forma de sucesso. Ou ele vai entender que aquilo ali é o padrão de vida que ele deveria ter, e qualquer coisa diferente daquilo, né, pode deixar ele frustrado, porque ele não tem aquilo. Embora tenhamos vivido em outras épocas, e acho que o pessoal que está acompanhando eu aqui é um pouco mais velho, nossos pais e avós com toda certeza mal imaginavam que essas doenças do século XXI afetariam tanto essa juventude. Por isso é comum encontrarmos pessoas de idade que são tão contra a tecnologia ou que muitas vezes não entendem nada, pois simplesmente não faz parte do mundo deles. E portanto eles julgam aquilo como ofensivo, como ruim. Na maioria dos casos, é claro. Na época dos nossos pais e avós, era comum que tudo fosse feito pela vontade e determinação de cada um, já que existia pouquíssima tecnologia no geral, e dessa forma tudo era feito mais manual. A sensação de estar presente era muito mais fiel ao tempo do que é hoje em dia. Bom, só você pensar, você se recorda qual foi a última vez que você se sentiu presente em algum lugar? Verdadeiramente falando, qual foi a vez que você teve a sensação de que você estava vivendo o momento? Embora tenha um contraponto aqui que nossos pais e avós, por não entenderem, né, determinados sentimentos, passavam por eles e eles acabavam sofrendo muito, muito mais do que a gente, que passamos a entender esses sentimentos, como ansiedade, depressão, também era muito comum na época dos nossos antepassados, porém, não era levado a sério, vocês sabem bem, muito menos clinicamente. Basicamente, os médicos descartavam qualquer possibilidade. E não era de fato uma preocupação iminente esse tipo de coisa naquela época. Bom, enfim, a rapidez do mundo atual vem afetando diretamente todas as pessoas que conheço, e até aquelas que eu não conheço. Acredito firmemente que daqui a alguns anos, talvez uns 10 anos, uma década, né? Isso será tema principal de tratamento da ONU. Essa velocidade incessante sobre as informações que trafegam no nosso dia a dia. Acredito também que fatores como tecnologia, redes sociais e consumo rápido de todo tipo de informação será tido como algo ruim e danoso para o nosso cérebro. E algumas práticas de meditação, tratamento, exercícios físicos serão alternativas benéficas, né, para que possamos melhorar nossa ansiedade e diminuirmos o ritmo em que vivemos em todas as camadas da nossa vida. Minimamente para termos um pouco mais de qualidade de vida em meio a este mundo caótico e rápido que vivemos hoje. Por hoje é só. Espero que você fique bem, se cuide, beba água e, por favor, me desculpe pela thumb meio chamativa e estranha do Satoru Gojo escrito ansioso. É mais para atrair a sua atenção. Se quiser, pode me ajudar com um like e uma inscrição. Eu ficarei grato. Abraços e até mais. E se você gostar, comente também. Muito obrigado. Beijão.